Uma família que tinha tudo para ser feliz por gerações. Mas a história deles não estaria aqui se assim tivesse acontecido, não é? Afinal de contas, a gente está em um canal, em um episódio de crime real. O que chama atenção nesse caso também são as nuances da vida que vão transformando o amor, aquele que deveria pelo menos ser natural, inerente, de uma filha por um pai, em um ódio desmedido e um desgaste tão intenso, ou desgastes intensos, que nada sobra além de muita miséria embrulhada em milhões de dólares. Sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Se você gosta de conhecer histórias reais, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Deixa um like, um comentário, nem que seja um emoji, como eu sempre digo, e se puder, entre para o nosso clube de membros, porque ajuda diretamente nas produções aqui dos episódios, combinados? Me segue também nas outras redes, @EuSouMarcosCampos, assim você vai ficar sempre por dentro e poder acompanhar todos os lançamentos aqui do canal. Fechado? Combinados? Recados dados, vamos aos fatos. Irina Lourdes Flair Berritella. Ela nasceu em 28 de janeiro de 2002 na cidade de Córdoba, na Argentina. Filha do arquiteto e empresário Reinaldo Flair e também de Verônica Flair, Irina teve uma infância muito boa, bem confortável e feliz. Ela estudou nas melhores escolas e tinha acesso a passeios e coisas que a maioria das crianças que estudavam com ela, que frequentavam o seu círculo social, não tinham. Mas o que sobrava de dinheiro ali naquela família, às vezes, faltava nas questões emocionais, que eram muitas vezes deixadas de lado por toda a família ali, que não era tão unida quanto parecia. Isso tudo vai reverberar demais. O Reinaldo e a Verônica se amavam, era um casal feliz que se respeitava. Eles tinham ali algo que fazia com que eles caminhassem juntos ali sem nenhuma rusga, nenhuma rachadura. Mas o mesmo não se pode dizer de seus parentes, que não se davam muito bem. Sabe, família meio rachada assim, família da esposa e do marido. As mães e as irmãs apenas toleravam uns aos outros. Essa rusga aí, que pode ser comum em muitas famílias até, acabou se refletindo em Irina e desde pequenininha ela cultivava um apego maior pela mãe. Isso muito maior do que os laços que ela acabou criando com o pai e também nem com os familiares dele. Ela tinha tanta intimidade quanto tinha com os familiares da mãe. Em compensação, ela amava estar na presença das tias e da avó materna. Irina recebia muito afeto dessas mulheres e passou toda a sua infância sendo cuidada por elas. Bom, aos 12 anos de idade, então, a Irina experienciou precocemente o trauma da morte pela primeira vez. A mãe dela, Verônica, acabou pegando um câncer agressivo e em 2014 ela veio a falecer, deixando então a filha aos cuidados do pai. E como se não fosse tragédia suficiente, a sua avó e também uma tia com quem ela convivia acabaram morrendo na mesma época, no mesmo período ali, com poucos meses de diferença, gerando assim um trauma realmente bem pesado e complicado, muito sofrimento para Irina. Esse foi o início de uma fase que ficaria cada vez pior psicologicamente falando para Irina, que não soube lidar com todo esse luto aí de uma vez só. O primeiro ano após as mortes foi bem difícil, mas pai e filha tentaram se reaproximar e se apoiaram, né, por um curto período de tempo ali, tentando resgatar o amor inerente, né, o amor paternal e o carinho que existia antes entre eles, sabe, ali na primeira infância ali dela, na fase de criança. No entanto, a perda de uma mãe para Irina e da esposa para o pai dela se tornou uma ferida muito profunda e logo, provavelmente por não saberem lidar com tamanha tristeza, os dois enfrentaram mudanças intensas de personalidade. Suas emoções se tornaram confusas, eu diria, e o que era apenas um incômodo foi substituído por uma mágoa bem profunda de tudo e de todos. Do dia para a noite, a Irina principalmente se deu conta de que estava sozinha. Seu pai se ausentava, passava o dia todo trabalhando, conversava pouco com ela e a deixava com empregadas, enquanto aos olhos dela, a família dele não demonstrava ter compaixão por sua situação,
talvez porque já não gostavam muito da sua falecida mãe. O Reinaldo também começou a trazer mulheres para casa e voltou a namorar depois de um tempo. Na opinião da Irina, muito mais cedo do que ela esperava. Alguns desses relacionamentos eram inclusive com pessoas conhecidas do seu círculo de colegas, sobretudo da mãe dela. Apesar da revolta que isso pode ter gerado, por incrível que pareça, um desses casos aí do pai acabou sendo positivo para ela. Carente aí de atenção, né, principalmente de conversa aí com uma figura feminina, né, a Irina tinha tendência de respeitar e até obedecer, se entregar, eu diria, mais para as mulheres do que para o próprio pai. Uma dessas mulheres, inclusive, se chamava Cláudia, e ela teve um namoro duradouro com o Reinaldo. A Irina parece ter visto nela a oportunidade de ter ali, entre aspas, uma nova mãe. E galera, todos esses detalhes são muito importantes na construção desse homicídio, tá? Porque aí a gente tem um pai que tinha uma vida muito boa, privilegiada em termos financeiros, né? E é um cara que aparentemente dava duro pra conseguir tudo isso aí, não caiu de mão beijada pra ele. Então ele tinha que, né, que tá ralando aí pra caramba pra poder prover uma vida boa pra Irina, que apesar até esse momento aqui de a gente falar assim, ela queria só o amor dele. Daqui a pouco vocês vão ver que não, né? Não é tão simples assim. Claro que existem muitas camadas aí, emocionais, psicológicas. Por isso que eu falei que esse caso é muito complexo e bora lá prestar atenção em cada detalhe. Muito bem. Enquanto a Irina era mal criada, eu diria assim, com o pai, ela baixava a cabeça para a autoridade feminina e fazia questão de agradar para ser agradada. Ela própria assumiu um espaço de filha adotiva sufocante. Ainda muito novinha, costumava ver objetos e as pessoas como sua posse. E o resultado disso, claro, foi um conflito insustentável com os filhos da Cláudia, a namorada do pai dela, que esses filhos aí começaram a sentir ciúmes da Irina. Mas, mais do que isso, viam que o seu espaço estava sendo tomado à força por uma menina invasiva. O resultado dessa pressão emocional aí foi que, inevitavelmente, o casal, né, o Reinaldo com a Cláudia, se separaram. Já naquela época, a Irina se vitimizava e manipulava as pessoas ao seu redor, utilizando o afeto como uma arapuca, armadilha, a qual todos cediam e acabavam por fazer exatamente o que ela queria, presumindo uma inocência e um sofrimento, né? Um abalo muito grande emocional por tudo que aconteceu na vida dela. E ninguém suspeitou que isso pudesse ser um distúrbio, alguma coisa mais séria que precisava de tratamento. E é justamente esse traço que passa despercebido pela maioria das pessoas que assumem a criação da Irina. Reinaldo, por exemplo, o pai, tinha uma postura de pai extremamente dócil depois que tudo aconteceu e sentia culpa por não conseguir remediar, digamos, a morte da Verônica. Então, ele evitava discutir com a Irina ou agir com qualquer firmeza diante dela. E até esse momento aqui a gente já consegue perceber várias nuances aí que vão construindo uma bomba relógio, né, galera? Esse lance aí do pai começar a fazer tudo que ela quer, né, num comportamento mais de enfrentamento da Irina, ele baixa a orelha e para não machucar. Até tem uma boa intenção aí, mas você vai soltando a rédea, vai chegar um momento que vai ser complicado de segurar novamente. O pai tentava educar a filha com muito carinho, mas mais do que isso, sendo o mais permissivo e compreensível possível, mesmo quando ela estava errada. E aí que tá o ponto que eu acabei de comentar, né, que é um perigo. Eu vou contando aqui pra vocês, inclusive, vai dando aqueles calafrios, né? Vai dar BO isso aí. Bom, ainda sentindo a ausência da mãe, a Irina então se voltou para a melhor amiga da mãe dela, a Verônica, uma mulher chamada Carina Caruso. Essa era a única pessoa que conseguia acessar a Irina como uma figura maternal, sabe? A quem ela recorria para falar de intimidades, assuntos de mulheres, sabe? Trocar confidências. Mas lembrando que a Irina ainda era uma adolescente, galera. Mas o Reinaldo acabou se distanciando da amiga da esposa dele, o que colaborou para o isolamento emocional da Irina. Tendo de viver sozinha com o Reinaldo, a Irina passou a dar sinais de mau comportamento. Primeiro ficou mais grosseira,
né, no jeito ali de se comunicar com o pai. Ela passou a gritar, dava as respostinhas atravessadas, sabe? Depois começou a usar até xingamentos explícitos assim mesmo e sem nem se preocupar. Conforme ela crescia, o que era apenas verbal, eu diria, essas agressões verbais, né, começaram a ficar também físicas, gestuais, sabe? A Irina quebrava coisas em casa, agia com arrogância diante do pai dela e das outras pessoas que estavam ali no convívio, dizia barbaridades, assim, coisas bem terríveis, como que preferia que o pai tivesse morrido no lugar da mãe. A Irina também às vezes dava uns perdidos, ela sumia de casa de repente e voltava 2, 3 dias depois. E tudo isso aí que estava acontecendo ali no ambiente da casa dela começou a acontecer também fora, em público, principalmente na escola. A Irina já estava com seus 15 anos, na adolescência ali, né, no auge, e ela começou a beber. Ela matava a aula, não entregava as lições, ia mal nos estudos, até chegar ao ponto de abandonar de vez o colégio. Não bastasse tudo isso, ela desenvolveu cleptomania e chegou até a roubar dinheiro e objetos das pessoas, fossem elas conhecidas ou não. Bastava a oportunidade. E a gente não sabe como o Reinaldo lidava realmente com tudo isso que estava acontecendo com a filha dele, tá? Ali dentro do ambiente da casa não tem como saber, né? O que a gente sabe são os relatos e tudo que foi noticiado. O que realmente acontecia é uma incógnita. Mas por tudo que ainda vai acontecer, parece que a rédea ainda continuava levemente solta, tá? Por isso, inclusive, alguns amigos e familiares ficaram abismados de presenciar a falta de educação dela e a passividade do pai, que não corrigia, sequer erguia sua voz para confrontar a filha. Questionado então do porquê nunca batia nela como qualquer outro pai faria, né, umas boas cintadas ou aqui uma chinelada, não sei se na Argentina é assim, né, uma havaiana voando, o Reinaldo apenas respondeu que preferia cortar suas mãos antes de encostar na filha. Não me julguem, tá, pessoal? Só uma brincadeira. Mas pra Irina, esse cuidado aí não significava nada. Ela não conseguia enxergar ali uma atitude do pai de esmero na educação dela. Queria falar pra você, eu tô aqui, filha, vamos ficar juntos, vamos voltar na época da infância, vamos ser felizes e tudo mais. Não enxergava aquilo. Talvez o que ela quisesse realmente era um freio, não é? Enfim, dá pra saber. Bom, aos poucos, a conexão entre eles se dissolvia, mais do que nunca. E tudo o que era bom, os apelidinhos, sabe aquelas coisas carinhosas que a gente faz entre família? Tudo isso foi sendo esquecido. Ficaram cada vez mais distantes, mais raros ali os momentos, né, em companhia, uma comida, uma refeição na mesa, conversa. Nada disso, o negócio foi se afastando realmente, assim, cada um no seu canto. Mas durante os anos, mesmo com dificuldades, o Reinaldo continuou tentando se aproximar da filha, sabe? Eles inclusive vieram ao Brasil fazer um passeio, uma viagem turística aqui. Porém, a paz tinha prazo de validade. A adolescente se mantinha agressiva e descontrolada, sem receber qualquer tratamento, apoio ou atenção. Cada vez mais ela se moldava em uma mulher desprovida de caráter e valores, que acreditava que realmente podia fazer o que quisesse e ela passaria impune. Quanto mais complexidades apareciam com o crescimento, outras versões preocupantes da Irina começaram a surgir, com novas ações ainda mais perturbadoras, eu diria. Quando ela já estava com 16 anos, ela se tornou consciente sobre sua fortuna. Ela então abriu mais ali os olhos para tudo que estava acontecendo, principalmente sobre as discussões relacionadas a interesses materiais. Juntos, Reinaldo e Verônica, fazendo uma voltinha aqui na história, tá? Na cronologia, o casal, né, o Reinaldo e a Verônica, construíram um patrimônio milionário, galera. Sabe, eles tinham uma boa vida, como eu comentei. Eles tinham imóveis alugados, uma distribuidora de material de ferragens, lojas, galpões. E não era só isso, tá? Os pais da Verônica também tinham aí pelo menos umas 7 propriedades passadas para o nome da sua filha. Todas administradas naquele momento pelo Reinaldo, que inclusive recebia aluguéis e cuidava do patrimônio. Quando a Verônica morreu, ela deixou parte de tudo isso para sua única herdeira, que devia receber o dinheiro e as propriedades assim que completasse a maioridade, pelo menos 50% do total. Mas Irina se tornou insistente sobre ter acesso à herança antes do tempo previsto,
o que gerava angústia no Reinaldo, que achava que a filha seria incapaz de lidar com tanto patrimônio assim. A Irina sondava os amigos da família com perguntas sobre inventários, como se ela estivesse tirando uma dúvida, sabe, acerca ali do que ela tinha como herança. Ela retomou o contato com a Karina Caruso, aquela amiga da mãe dela, para quem dizia que o pai lhe negava dinheiro e produtos de necessidade básica, o que obviamente não era verdade. Mas a Karina acabou acreditando nessa conversa da menina e passou a se envolver no caso, auxiliando a Irina com aconselhamentos e informações. Ficar entre os dois, inventando um monte de mentiras, acabou por sepultar de vez a amizade de quase 20 anos que existia ali entre o Reinaldo, a Karina, né, a esposa falecida do Reinaldo. E o Reinaldo, galera, passou a detestar a Karina, acreditando que ela vinha piorando as noções erradas de Irina sobre dinheiro. Mas não se sabe até que ponto ter plena noção do que possuía influenciou negativamente a perspectiva da Irina. Fato é que ela começou a fazer acusações seríssimas, como de que o pai estava tirando o que era dela por direito. Vocês se lembram que eu comentei lá no início aqui do episódio sobre as várias nuances desse caso aí, não é? Que o pai ralava pra caramba pra dar do bom e do melhor pra ela, que aparentemente contando daquele jeito, parece que ela não liga. Mas parece que agora com 16 anos já começou a crescer os olhos, não é? Temos aqui as questões emocionais, de amor, afeto e tudo mais. Mas sua grana, papai, aí nós vamos querer, né? Por que eu vou deixar pra lá? Afinal de contas, é meu por direito. Bom, o Reinaldo não cedia a essa pressão aí. E novamente se iniciava ali uma briga praticamente interminável, humilhante, onde o pai era colocado numa posição quase que de um golpista que se aproveitava do que não era dele. Aqui vale um parênteses, tá, galera? Que tem as propriedades dos avós da Irina, tá? Que passaram para a mãe dela falecida e a mãe teria deixado aí para a filha depois que ela completasse a maioridade. Então, portanto, estava sob a administração do Reinaldo, do pai, tá? Lembrando que ela estava com 16 anos ainda. Tudo dentro da lei, da normalidade. Bom, gradativamente, a Irina passou de uma jovem rebelde e difícil para uma pessoa verdadeiramente cruel. Seus atos já não eram mais apenas desrespeitosos, abusivos. E tudo começou por um dia que ela pegou uma tesoura e cortou quase todas as roupas do pai. Numa outra ocasião, ela jogou as cinzas do avô que ficavam na casa lá na privada. Seus objetos de valor sumiam, iam para o lixo ou eram danificados propositalmente. Todos os dias se resumiam em atravessar o inferno, não importava o motivo. As discussões ganhavam contornos muito pesados a ponto de o Reinaldo, que já estava chegando ali na casa dos 60 anos, se sentir fraco, parar de comer ou até mesmo de reagir. Numa ocasião, ouviu da boca da Irina que ela o mataria esfaqueado quando ele estivesse dormindo. Com receio, nesse dia ele chegou até a dormir no carro. Um dia, o Reinaldo encontrou seus 2 cachorrinhos mortos e naquele ponto já estava tão chocado e perturbado com tudo que estava acontecendo que ele chegou a pensar que a culpa da morte dos cachorros poderia ser da filha dele, da Irina. Ele passou então a comentar com a sua irmã e mãe que a situação estava muito preocupante e as 2 mulheres chegaram a insistir para que ele fizesse uma denúncia contra a filha, mas ele se recusava, esperando que tudo ia se resolver no futuro. Só que as coisas nunca melhoravam, nem mesmo quando a Irina começou um relacionamento amoroso. E aí, nem mesmo, né? Eu acho que aí foi o estupim da desgraça mesmo, né? Aos 17 anos, a Irina começou a namorar um cara chamado Leandro Moscarello, 7 anos mais velho do que ela. Óbvio que, com esse jeito aí, ela não poderia atrair pra si alguém muito bom, não é? O cara era bem esquisito. Leandro não tinha exatamente uma profissão fixa, sabe? Ele vivia de bicos ali, trabalhando supostamente com pai, irmãos, mas não tinha uma renda fixa e estudava música nas horas vagas. Ei, vai fazendo as caveiras dos músicos esses caras, né, velho? Lamentável. O carinha aí, além de tudo, galera, ainda era casado no papel com uma mulher que ele já tinha se separado, né? Separação de corpos. E ele tinha uma filha com essa mulher aí. Claro que diante de tudo isso, né, o Reinaldo desaprovava essa relação aí. Ele detestava o jeito do Leandro, que ele já tinha conhecido, e até chegou a proibir o cara de entrar na casa dele. E é nesse período que as coisas ficam bem insustentáveis
sabe? Mais tensas entre pai e filha, com brigas muito piores por conta desse relacionamento. Leandro também não era respeitoso com o Reinaldo e até o desacatava dentro da casa dele, sabe? Desrespeitava, sem contar nas vezes em que furtivamente entrou na casa do Reinaldo sem autorização dele. Era início ali de 2020, contexto ali de pandemia, e mesmo assim o Leandro burlava as normas e aparecia do nada na casa da namorada. Parece um empilhamento aí de cartas, né? Que vai bastar um soprinho ali pra tudo desmoronar. Na casa, a rotina era conturbada, estressante. O Reinaldo já não tinha mais paz, né? Ali de encarar as palavras negativas da filha, os olhares amedrontadores do Leandro. O problema era que a mera presença do rapazinho lá era desconfortável, porque a verdade é que o Leandro era um cara meio mal encarado, sabe? Do tipo valentão, e isso assustava o Reinaldo, que tinha que tomar cuidado ali com cada passo para não incomodar o casalzinho. Segundo relatos, Irina e ele chegaram a ter relações íntimas mesmo com o pai no quarto ao lado, fazendo barulho mesmo pro pai ouvir para provocar o pai, sabe? E então nesse contexto aí o pior aconteceu. A Irina engravidou. Essa seria a última chance, talvez, de uma reconciliação, de uma união. Afinal de contas, galera, um bebê traz paz, não é? Aquela chegada de um bebê, apesar de toda a preocupação, todo o trabalho que dá, mas ao mesmo tempo parece que é um acalanto, sabe? Chega uma luz assim que vai assentando as poeiras, as coisas mal resolvidas, os quadros tortos, tudo vai se ajeitando. Só que o bagulho ali tava feroz, tá? E não aconteceu aí como vocês devem presumir. A gravidez da Irina deixou o Reinaldo indignado, abalado. O drama se intensificou. O lar já nem parecia mais um local seguro, com estresse e medo constante. Reinaldo passou a dormir com as portas trancadas e as chaves do carro embaixo do travesseiro. Às vezes sonhava que seria morto a pauladas pelo casal, que o ameaçava ao menor sinal de aborrecimento. Like Suzaninha capeta mesmo. O cenário de quarentena forçada transformava a situação caótica numa panela de pressão. Uma nova confusão acarretou ali num incidente envolvendo novas ameaças e Reinaldo precisou chamar a polícia, porque não aguentava mais ter de pedir que o Leandro saísse da casa dele. Vendo a situação de violência doméstica que se criava ali, as autoridades sugeriram que ambos deixassem a residência, incluindo o Reinaldo. Por estar grávida, no entanto, pela lei lá, é dito pelas fontes aí da Argentina, que a Irina precisava ficar no imóvel. O pai acabou acatando essa recomendação da polícia, não é? E se mudou para uma casa que ficava ali na mesma rua e que essa casa aí pertencia supostamente à sua ex-sogra, mãe da Verônica. E essa casa estava meio abandonada, mas ele deu um jeito lá para poder morar lá. Então o Reinaldo saiu sem levar nada, ele foi apenas com a roupa do corpo. Por não ter aceitado de imediato a gravidez da filha, a mágoa que já existia entre eles aflorou e os dois ficaram sem se falar por um tempo. Quando precisou retornar lá na residência dele para pegar as suas coisas, não é? Coisa de trabalho, pertences pessoais ali. O Reinaldo encontrou as fechaduras da casa dele trocadas. Não conseguiu entrar em casa. Acabou se descobrindo ali que o Leandro já tinha se mudado de vez para casa dele. Que desgosto para esse pai, não é, galera? Infelizmente, pecou, claro, é bem verdade, não dá uma bela puxada de orelha nessa filha aí, né? Segurar as rédeas ali, cortar as asinhas no ninho antes que o monstrinho ganhasse força, né? Infelizmente virou esse monstrinho aí. O Reinaldo foi impedido de entrar várias vezes na casa dele. Ele pedia, né, como eu comentei, pelas coisas do trabalho dele, livros, documentos, mas não conseguia nada. E essa situação fez com que ele finalmente acionasse o advogado para definir a divisão de bens. E ao mesmo tempo a Irina fez isso também. Ela já tinha 18 anos nessa altura aqui dos fatos, tá? Ela não queria esperar mais nenhum dia para ter acesso ao total da sua herança. Considerando que a fortuna ali ultrapassava a casa do $1 milhão, a Irina não quis aceitar o primeiro acordo que previa lhe passar apenas 2 imóveis. Meses depois, já em 2021, por meio de um novo contrato, ela conseguiu acesso à metade do que lhe cabia judicialmente, que estava deixado pela mãe, não é? Dentre imóveis, lojas e também uma quantia em dinheiro. E ela passou então a viver do rendimento desses ativos aí. Todo esse processo foi lento, burocrático e estressante acima de tudo, mas Irina e Reinaldo chegaram numa resolução amigável. Boa até, eu diria, para os dois. Afinal de contas, parece que colocaram um pano quente ali. Ó, você vive sua vida, eu vivo a minha, vai, né? Bom,
O Reinaldo começava a se sentir mais livre, então, né? Tirou um peso das costas dele, pronto para recomeçar sua vida, tendo se livrado ali do fardo e da preocupação financeira e também do risco que ele corria com esse casal aí infernal, né? O Reinaldo, então, depois disso, assumiu seu namoro com uma mulher chamada Miriam. E embora a Irina não gostasse dela e se mantivesse vigilante, tudo parecia relativamente normal por um breve período, até chegou a se acreditar que o pior realmente tinha ficado para trás. Mas não se engane, não era o fim. Leandro podia parecer só um molecão velho, sabe? Sem noção assim, mas era bem espertinho, viu? Ambicioso, ganancioso. Ele tinha intimidade suficiente para saber que de onde tinha vindo já toda aquela grana da Irina, ainda tinha mais, né? Que não estava na posse ainda da esposa dele. Ele queria se dar bem sem precisar trabalhar, estava de olho no que agora seria a herança da sua filha com a Irina. Um tremendo vagabundo, né? E no início de 2021, a Irina finalmente deu à luz Mia Francesca. Algumas das suas coisas ficaram aos cuidados de Leandro quando ela passou a se dedicar exclusivamente a bebê. Entre essas coisas estavam os bens, dinheiro da companheira e o que o Leandro fez, o sujeitão bom aí. Ele começou um novo negócio, se é que vocês me entendem, com os irmãos. E ao invés de ajudar a esposa, puérpera, o vagal aí começou a destratar a Irina. Era violento e quase todo final de semana convivia com seus amigos, convidava os amigos para ir na casa deles lá, encher a cara. Ou seja, galera, o Zé Droguinha vai torrar tudo e ainda vai ser agressivo com a ingrata. É tipo uma semente do mal que foi plantada, germinou e agora está dando frutos, não é? Reinaldo falava pouco com a filha, mas desejava muito conhecer a neta. Porém, a Irina e o Leandro nunca permitiram uma visita, sequer convidavam o avô. Ele enviava mensagens, presentes, mas não adiantava muito. Ele tentou seguir em frente e àquela altura não tinha mais o que pudesse ser feito. Mas de tempos em tempos ele insistia para pelo menos ver o rostinho da Francesca, nem que fosse por foto. Entre meados de julho, o Reinaldo, que estava já com 61 anos, ficou noivo da Miriam, definindo aí que iria se casar novamente. As boas surpresas continuaram. Um tempo se passou e em dezembro, no dia 23, a Irina enviou uma mensagem ao pai dizendo que queria que eles fizessem as pazes, que ele poderia finalmente conhecer a neta. O Reinaldo ficou radiante. Então o que ele fez? Como um bom avô, ele foi ao shopping, comprou um monte de presente para a netinha e estava ansioso, né, para poder levar lá. E assim aconteceu. No dia 25, aquele climão natalino, né, de fraternidade, o Reinaldo foi até a antiga casa dele, não é? Foi tomada dele, para conhecer a netinha. Foi lá com os presentes. Acontece que quando ele chegou lá, a Irina abriu a porta, o Reinaldo estava com a Miriam, né, com quem ele ia se casar. A Irina nem convidou o pai para entrar, talvez pela presença da Miriam. Ela disse que a Francesca estava dormindo, que não dava para ele conhecer agora. Claro que o Reinaldo ficou muito triste, frustrado, mas como sempre fazia, ele evitou o conflito e aproveitou para contar à filha que ele iria se casar com a Miriam. E aqui, galera, talvez seja um dos estupins também desse homicídio. A gente nunca vai saber porque ninguém falou, ninguém confessou. Mas o fato do pai ter falado isso, né, pra Irina e pro namorado escroto dela, marido, sei lá o que ele era já, deve ter acendido ali uma ganância descontrolada e ela falou assim, não vai casar com ela não. Por isso que eu comentei que não dá pra saber se aquilo foi o estopim ou se já existia o plano que eu vou relatar a seguir pra vocês. Mas naquela noite, Reinaldo talvez, obviamente na melhor das intenções, tenha lamentavelmente assinado sua sentença. No dia 28 de dezembro, por volta das 10 horas da noite, o Reinaldo foi abordado por 2 caras armados na porta da casa dele. Eles o obrigaram a entrar sem fazer barulho, o amarraram numa cadeira, prendendo-lhe seus braços e a boca com fita adesiva, ligaram a televisão no último volume e em seguida dispararam 2 tiros a queima-roupa, um pegou no rosto e outro na garganta. E o Reinaldo perdeu a vida imediatamente. Na manhã do dia 29 de dezembro, Daniela, uma irmã do Reinaldo, acordou preocupada, porque na noite anterior ela tinha ligado várias vezes, mandado mensagem, nada de retornar. O Reinaldo não retornava. Então ela decidiu chamar a polícia para fazer uma verificação de bem-estar e foi direto para a casa do irmão, chegando junto com as autoridades. Os investigadores pediram que alguém os acompanhasse até a parte interna da casa. Os primeiros sinais de que algo estava muito errado começaram a aparecer na porta, que já estava quebrada. O barulho alto da televisão também foi alarmante.
Quando eles entraram na sala, o corpo do Reinaldo estava no chão, sobre uma poça de sangue, constatando ali imediatamente que ele estava sem vida. Para os detetives, aquele era apenas o início de uma investigação onde tudo era possível, como, por exemplo, um latrocínio. Mas, para a família Flair, não havia dúvidas de que aquilo não era um crime ao acaso, não. Era um assassinato cruel, encomendado. Seus pensamentos foram repassados para a polícia e ainda assim era preciso reunir provas, evidências. Curiosamente, a Irina, que vivia do outro lado da rua, como a gente viu, sequer saiu da casa dela quando ela viu toda aquela movimentação de curiosos, sequer olhou. Os policiais procuraram a Irina para avisar no que tinha acontecido, conversaram com ela também ali e, segundo o que é dito, ela ficou silenciosa, inexpressiva. Nos dias seguintes, ela continuou sua rotina como se nada tivesse acontecendo. Chegou inclusive a visitar a Karina, a amiga, né? E agia como se o pai tivesse, sei lá, saído de viagem. Não que tivesse sido assassinado daquela forma cruel. Em uma semana, já tinha entrado em contato com seu advogado para resolver questões de grana. Pois é, herança, já que tudo passaria para ela agora. Enquanto isso, a investigação seguia com a coleta de depoimentos, análise de câmeras de vigilância e perícia. Aos poucos, a ideia de um simples roubo se enfraqueceu, já que nada de valor tinha sido levado da casa, enquanto a hipótese de homicídio ganhava força. O trabalho minucioso da polícia envolveu duas frentes: tecnologia e campo. Primeiro pelas câmeras, que identificaram dois homens, Samuel Moscarello, irmão do Leandro, e um cara chamado David Soares. Observaram também que havia um Ford Ka preto que teria participado da ação. Eles checaram as câmeras nas ruas e também nos estabelecimentos próximos ali, assim como da casa da Irina, onde viram o mesmo carro, Ford Ka, estacionado no dia 28, durante a madrugada. O carro pertencia a um homem chamado David Silvestre, amigo de Leandro Moscarello. Depois de rastrear as linhas telefônicas, eles captaram o sinal dos celulares dos três naquele perímetro específico do bairro durante o horário estipulado para o homicídio. Ao conseguirem acesso então interno aos celulares por meio da quebra de sigilo, a polícia ainda descobriu um esquema ali de compra e venda de arma que era tocado por essas pessoas envolvidas. E dentre as últimas aquisições estava um revólver calibre 22, que foi o mesmo calibre que tirou a vida do Reinaldo. Ainda foi constatado que houve uma reunião prévia naquele mesmo dia num dos galpões da família Flair. Filmagens captam um momento em que os envolvidos, incluindo Irina, entram e deixam o local com uma mochila horas antes do assassinato. Todos os suspeitos foram identificados por vídeos e posteriormente pela observação de suas rotinas, bem como a íntima relação com o casal com quem viviam juntos. Galera, trocando em miúdos aqui, um bandozinho reunido para fazer o mal, tá? No início de fevereiro de 2022, um mês após o crime, todos foram indiciados e presos sob suspeita de assassinato. Eles claramente negaram o envolvimento, mas as inúmeras provas não deixavam dúvidas. A polícia concluiu o caso como homicídio triplamente qualificado, arquitetado por Irina e Leandro e executado por Samuel e David Soares, com o auxílio daquele outro David, o David Silvestre. A motivação seria ter controle total sobre a herança, impedindo o pai de entrar num novo matrimônio, o que poderia implicar em divisão de bens com terceiros. O massacre, então, da opinião pública recaiu sobre Irina em todo o país. A fim de se defender, ela aceitou conceder entrevistas para jornais, onde negou toda a história, incluindo sobre seu relacionamento ser ruim. Em uma contradição, no seu depoimento, ela argumentou que o seu pai era frio, que ela sofria maus tratos, apanhava sempre, né, todo dia, e até chegou a ser queimada com água quente, o que justificava sua relação conturbada com ele. Mas isso nunca foi comprovado. Em sua avaliação psicológica foram encontrados traços leves de psicopatia, além de mitomania patológica, que faz com que a pessoa minta exageradamente. Antes de se sentir encurralada, a Irina se recusava a culpar o parceiro. Depois passou a afirmar veementemente que acreditava que ele havia arquitetado tudo sozinho com os parceiros do mal lá. É aquela história, né? Quando a água começa a bater geladinha no bumbumzinho, aí acaba tudo, né? Acaba amor, acaba paixão, acaba cumplicidade, pacto, seja lá o que for, não sobra nada além da vontade, claro, de se safar. Bom, no dia 20 de setembro já de 2024, teve início o julgamento desse grupo aí, que foi a júri popular.
A sessão durou horas, mais de 20 pessoas foram ouvidas e numa reviravolta, o David Soares e também Silvestre e também o Samuel decidiram testemunhar. Os três confessaram o crime, mas de última hora alegaram que tudo era um acidente, que seu único objetivo era fazer um assalto e o Reinaldo teria reagido. Claro, acidente com as pernas dele amarradas, né? Fita na boca e um tiro na cara e outro no pescoço. Ah, velho, é mau caratismo, é burrice extrema mesmo, né? Não se sabe por que motivo, né, que eles fizeram isso, mas eles tentavam inocentar, livrar a cara da Irina do Leandro, bem como atrapalhar também o andamento do processo e confundir o júri, tentando conseguir uma pena reduzida. Porém, claro que essa tática abobalhada aí não deu certo, né? As informações eram desencontradas, claramente inventadas na hora. Fora isso, não sabiam explicar por que não levaram nada da casa, se o plano era um assalto, um roubo, né? Nem dinheiro, cartão, celular, nada de valor. A sentença declarou todos os réus culpados. Irina e Leandro foram condenados por homicídio quádruplo, qualificado aí, né? E traição por vínculo com vítima. E pegaram então a pena máxima de prisão perpétua. O David Soares e o Samuel foram condenados por triplo homicídio qualificado, formação de quadrilha e traição por vínculo também com a vítima, pegando a pena máxima de perpétua. Já o David Silvestre, que dirigiu o carro, foi condenado como cúmplice de homicídio e participação secundária, pegando a pena de 13 anos de prisão. E a filha da Irina hoje está aos cuidados da Karina Caruso, a amiga, que acabou ficando com a guarda provisória da menina. E a criança acabou se tornando a única herdeira da família Flair. Vai herdar muita coisa, é bem verdade, só não o amor que deveria ser natural em uma família, não é? E como eu disse lá no início, galera, que construção de homicídio foi essa, não é? Como pode um relacionamento de pai e filho, filha, se degradar tanto assim, não é? Muitos fatores, claro, muitas camadas, nuances, coisas complexas demais, mas internos e externos, eu diria, tá? Esses fatores aí. Infelizmente acabou como acabou. Quero saber a opinião de vocês. Caso bem denso, né? Longo, cheio de detalhes. Espaço Terapêutico dos comentários está aí como sempre. Obrigado pela companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.